Para a FATIP estar aqui hoje, celebrando e agradecendo a Deus por esses 120 anos é muito significativo. Já foi falado bastante desta história conjunta, podemos dizer assim, entre a educação teológica e a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Mas eu quero ainda assim recordar novamente alguns fatos importantes. Foi nas dependências da primeira igreja, ainda na rua 24 de maio, que ali sob a liderança do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que iniciou o Instituto Teológico de São Paulo. Nas idas e vindas do Seminário de São Paulo, onde às vezes tinha a sua sede, outras vezes não tinha mais a sua sede, a primeira IPI de São Paulo sempre acolheu o Seminário Teológico de São Paulo. Foi aqui que eu estudei, no edifício aqui, reverendo Eduardo Carlos Pereira, e recebi o título de bacharel em teologia. A primeira igreja sempre compartilhou dos seus pastores aos seminários, e agora a FATIP. Haja visto que os pastores que aqui estão fizeram o curso de teologia nos nossos seminários, o Felipe recentemente se formou na FATIP, mas é importante destacar que tem o reverendo Lucas também, que não está aqui, mas que os 3 pastores, Reginaldo, Silas e Lucas, são professores, docentes da FATIP. É aqui que sempre fazemos a formatura e a colação de grau dos nossos alunos e alunas da faculdade. Por isso estar aqui hoje, nesse culto, tem um significado muito especial para a educação teológica da IPIB. E por isso agradeço a Deus e agradeço aos pastores e também à igreja por ceder este púlpito para compartilhar da palavra de Deus. Este púlpito que foi utilizado pelo reverendo Abival Pires da Silveira. E eu me coloco aqui com temor e tremor, porque sei da responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E é assim que vou fazer. E aí eu me refiro a todos que estão aqui, mas também àqueles que nos assistem pela internet. Que possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas para ouvir e acolher e deixar a palavra produzir em nós aquilo que Deus tem preparado para esta manhã. Mudanças incomodam. Sempre incomodam. O novo, não digo novidade, mas o novo traz medo, traz insegurança, porque não o conhecemos. Preferimos sempre que as coisas permaneçam do jeito que estão. Preferimos não ser confrontados em nossas verdades que julgamos serem absolutas. Preferimos não pensar e refletir, mas ficar seguros no que acreditamos e achamos ser a verdade absoluta. Atos dos Apóstolos narra o início da Igreja de Cristo. O cristianismo estava dando os seus primeiros passos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus era algo novo que havia surgido dentro da igreja judaica. Jesus era judeu, Jesus frequentou a sinagoga, Jesus frequentou o templo, os seus primeiros discípulos eram judeus, portanto a igreja iniciou com os judeus que se converteram a Cristo Jesus.
E era algo novo que trazia medo, que trazia insegurança, que mexia com as bases, com os alicerces estabelecidos e que não se queria que fosse mudado, que fosse mexido. Era algo que naquele momento subvertia a fé daqueles que faziam parte da igreja judaica. Os discípulos, os apóstolos pregavam aquilo que Jesus havia ensinado, mais do que isso, aquilo que Jesus viveu entre eles. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor aos inimigos, em vez de julgar, condenar e matar. O estender a mão a quem precisa, seja qual for a necessidade material, espiritual, emocional. E com isso a igreja crescia. E muitos sinais e milagres e prodígios aconteciam através dos discípulos. E por conta disso, por pregarem o evangelho de Cristo Jesus, eles foram presos. E dessa vez não só Pedro e João, mas todos os apóstolos foram presos. Os líderes religiosos haviam proibido que eles anunciassem Cristo Jesus, que Jesus veio, que era o Deus encarnado, que era o Messias, que morreu e ressuscitou. E Pedro, que é o que falava por eles, toma a iniciativa. E no verso 29 do texto do capítulo 5 de Atos, ele diz assim: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Devemos obedecer a Deus e não às pessoas. A palavra de Pedro era uma desobediência civil e religiosa. E com essa resposta, os membros do Sinédrio ficaram possuídos de raiva, daqueles que se esperam acolhida, amor, compaixão, misericórdia, ficaram tomados de ódio e queriam matar os apóstolos. E foi aí que aparece um membro do Sinédrio chamado Gamaliel. Um homem sábio da época que deu um parecer inspirado. No versículo 34 e 35, diz lá que Gamaliel se levantou e ele então diz para o Sinédrio: homens de Israel, cuidado com aquilo que vocês vão fazer com estes homens. Gamaliel era neto de um rabino muito importante, educador, intérprete das Escrituras, chamado Hilel. Em Atos 22, no verso 3, diz que Paulo foi instruído. Algumas traduções dizem que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu culto e respeitado dentro da comunidade. E esse homem temente a Deus foi usado para acalmar o Sinédrio e trazê-los à reflexão. A atitude dele demoveu o Sinédrio de seu intento assassino e poupou os apóstolos de uma morte prematura. É interessante que no ministério de Jesus, os fariseus eram aqueles que se colocavam como opositores ao ensino e à vida de Jesus. E agora é justamente um fariseu que está sendo usado por Deus para salvar os discípulos. Deus, portanto, intervém. Deus é um Deus que age. Deus intervém para ajudar e cuidar da sua igreja. E usa quem Ele quiser para fazer isso, inclusive aqueles que muitas vezes se colocam contra. Em seus argumentos, Gamaliel faz referência a dois homens, dois líderes da sua época que lideraram e arrebanharam pessoas para segui-los. São eles Teudas e Judas. O historiador Flávio Josefo, lá no livro dele, A História dos Hebreus, ele fala de um certo Teudas, que se dizia profeta,
persuadiu muita gente a segui-lo, mas ele foi preso e decapitado, e os seus seguidores se dispersaram. Judas, o galileu, foi um rebelde e lutou contra a cobrança de impostos pelo Império Romano. Era um fanático religioso. Para ele pagar imposto a outro rei, que não o nosso Deus, o nosso Senhor, era uma blasfêmia. E no argumento de Gamaliel mostra que outros já haviam aparecido e nada conseguiram senão alguns momentos de fama. Ou seja, não prosperaram em seus intentos como líderes de discípulos. Tiveram até seguidores. Há sempre gente doida, disposta a seguir esses malucos. Mas quando morreram, acabou o movimento, os discípulos se dispersaram, voltou cada um para a sua casa, e depois desse argumento, Gamaliel então dá o seu parecer. E ele diz: portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele vai desaparecer. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou o parecer de Gamaliel. Gamaliel foi prudente, e seu argumento convenceu o Sinédrio a não matar os apóstolos. Esse parecer pode se apresentar, muitas vezes como falso ou simplista, diante de seitas, diante de heresias que crescem nos dias de hoje, mas creio que ele veio de Deus, pois ainda que a mentira prospere por um tempo, uma hora é desmascarada, e a verdade de Deus prevalecerá. Alguns comentários bíblicos dizem que Gamaliel ficou em cima do muro, manteve uma posição de neutralidade, pois deveria tomar uma decisão por Jesus. Isso é verdade. A indecisão diante de Jesus é uma decisão de não decidir por Jesus. Mas o que eu quero ressaltar é que o seu parecer estava correto, pois o movimento que eles queriam abafar, queriam aniquilar, queriam destruir, era de Deus. Era algo novo que vinha abalar os alicerces da estrutura arcaica da religião da época, que gerava morte em vez de vida. Era o que Jesus havia dito aos fariseus sobre colocar vinho novo em odres velhos, referindo-se à prática religiosa da sua época. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 17, diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Jesus, a sua vida e a sua pregação, ou seja, o seu reino, representava essa mudança na teologia judaica. Jesus, quando dizia: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado, mas eu lhes digo que quem odiar o seu irmão já é réu. Jesus estava fazendo teologia. Jesus fazia uma profunda reflexão teológica, criticando a prática do povo, da religião, e propondo algo novo, ou seja, uma nova interpretação à lei e aos textos sagrados. E convidava o povo e as lideranças religiosas a fazerem o mesmo. O ministério de Jesus foi essencialmente prático, mas ele nunca deixou de refletir teologicamente a caminhada do povo e dos religiosos da sua época. Professor Júlio Zabatiero, professor da FATIP, no seu livro Fundamentos da Teologia Prática, ele diz assim: imagine se Jesus, em vez de refletir teologicamente, apenas imitasse a teologia já pronta das lideranças judaicas do seu tempo.
entre muitas outras consequências, eu e você não seríamos cristãos e a igreja não existiria. Por isso os apóstolos anunciavam sem medo. E somente a morte poderia pará-los. Parar os apóstolos. Nunca o evangelho de Cristo Jesus. O novo assusta porque mexe com modelos antigos que não funcionam mais. A tendência é sempre rechaçar e eliminar o novo, até porque mudanças dão muito trabalho. Tem que pensar, tem que refletir, tem que ter a coragem de admitir que precisa de mudança. E na maioria das vezes nós não queremos colocar a mão na massa, queremos deixar as coisas do jeito que estão. É a diferença entre tradição e tradicionalismo. Como disse o teólogo Jaroslav Pelikan, a tradição é a fé viva de gente que já morreu, mas o tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. Gamaliel deu o seu parecer e todos concordaram, e a história mostrou que esse movimento era de Deus. Os líderes religiosos já haviam condenado a Jesus e dessa vez escaparam do erro. Irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos assistem pela internet, 120 anos da educação teológica da IPI do Brasil. Tempo de comemoração, sim. É uma história linda do fazer teologia, de formar pastores e agora também pastoras para a nossa igreja. E hoje formamos até para outras denominações. Temos muito que comemorar, mas também é um momento de reflexão. Fazer teologia é um chamado que não é só da academia, mas um chamado também de todo o povo de Deus. Precisamos pensar a nossa fé, refletir sobre o nosso seguimento de Jesus e ter a coragem de responder: estamos seguindo a Jesus ou estamos seguindo pessoas? Estamos seguindo ideologias, estamos seguindo modismos, estamos seguindo novidades. Segundo o teólogo Karl Barth, a função da teologia evangélica é formular uma pergunta concernente à verdade, significando com isso que a tarefa do teólogo é inquirir se a igreja está compreendendo e comunicando com a sua palavra e com a sua vida corretamente o evangelho. Que evangelho estamos pregando? Que evangelho estamos vivendo nos nossos dias? No aniversário dos 120 anos da educação teológica, a IPI do Brasil precisa responder a essa pergunta. Que teologia nós queremos? Teologia do domínio, que julga, que condena, que mata aqueles que pensam diferente? Teologia coaching, que fala o que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir? Teologia da prosperidade, que enche as igrejas com promessas de cura e prosperidade? Ou uma teologia séria, pautada na palavra de Deus, que ensina a pensar e não julgar? Que tenha Jesus de Nazaré como sua referência. Não tenhamos medo da teologia, só porque muitas vezes não a entendemos ou não a conhecemos. A teologia que produzimos lá na FATIP não se coloca como dona da verdade. Sempre está aberta ao diálogo, ao contraditório. A teologia que refletimos com os alunos e alunas não é liberal e muito menos fundamentalista. É bíblica, mas que não tem medo de dialogar com as outras ciências, que vê nessas ciências como aliadas, muitas vezes, na compreensão da nossa fé e da caminhada do povo de Deus. E como todo diálogo, há aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito.
Agostinho, bispo de Hipona, lá no século IV, dizia: precisamos pensar a nossa fé, precisamos motivar as escolhas nas quais a igreja está fundada e atua no mundo. No livro que lançamos, o reverendo Esni, ele colocou um provérbios ali, palavra de Deus, que diz: não podemos agir sem pensar. A história mostra que nesses 120 anos de educação teológica, muitas vozes quiseram silenciá-la, mas ela sempre resistiu e continuará resistindo. Reflitamos à luz da palavra e confiemos no parecer de Gamaliel. Se for de homens, se aquilo que é pregado, se aquilo que é ensinado é só de homens, é desprovido de toda ação divina, então vai perecer, vai acabar. Mas se for de Deus, não poderá ser destruída. E eu creio que é de Deus, porque nesses 120 anos de história, na qual a primeira IPI de São Paulo faz parte, muitos pastores e pastoras foram formados, foram ensinados, estão pastoreando as suas igrejas, estão sendo bênção nas suas igrejas. E assim, aceitando o parecer de Gamaliel, não vamos brigar com aquilo que Deus quer fazer na vida da sua igreja. Que Deus abençoe a IPI do Brasil. Que Deus abençoe a Fundação Eduardo Carlos Pereira, que é a mantenedora da FATIP. Que Deus abençoe a FATIP, herdeira de uma história linda no fazer teológico para a igreja. Que Deus abençoe a primeira IPI de São Paulo. E que essa parceria continue sempre. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, pela coroa real do Salvador. Amém.